A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Nesta noite, mais uma vez, aqui eu me encontro para fazer um vídeo para pregar a Palavra de Deus e também orar em favor daqueles que necessitam. Eu me chamo Rubens, sou vosso irmão em Cristo, Rubens, e sou aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo, e todos os dias eu estarei então trazendo uma palavra de Deus, uma mensagem para elevo espiritual, para ajudar as pessoas que necessitam. Você pode também se inscrever no canal, você é bem-vindo. Você também pode ali comentar e pode, não se esqueça também de dar um like, pode compartilhar também. É muito importante para que outras pessoas também possam ver a palavra de Deus, possam ouvir a palavra de Deus, porque o meu prazer é que todos ouçam a palavra de Deus. Assim como um dia eu ouvi a palavra de Deus, então também eu quero que as pessoas também possam ouvir a palavra de Deus e possa entregar o seu coração ao Senhor Jesus, servir a Ele, que é o mais importante de nossa vida. Neste momento eu quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui no livro de João, capítulo, segundo São João, capítulo 20, e versículo 19, que diz: Jesus aparece aos 11 à incredulidade de Tomé. Então Jesus, depois de haver sido ressuscitado, ele aparece ali aos 11, mas Tomé ali também não estava ali e ele não cria que o Senhor tinha ressuscitado. Chegada, pois, a tarde de aquele dia, o primeiro da semana, e cerrado as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou-os sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aos a quem retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em sua mão, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no lugar do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega as tuas mãos e mete-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhes Jesus: por que me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, tenhais vida em seu nome. Então aqui nós vemos a palavra de Deus que, chegada, pois, a tarde de aquele dia, primeiro da semana, que então era primeiro dia da semana, fala aqui
cerradas as portas estavam cerradas, estava fechada, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham juntado. Então os discípulos ali tinham medo dos judeus e eles tinham ajuntado ali. Estava naquele lugar ali, então com as portas fechadas, mas chegou Jesus, porque ele entra, não importa se a porta está fechada, então ele tem poder de entrar. Então ele entrou ali com as portas fechadas e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então o Senhor Jesus ali se pôs no meio dos seus discípulos e disse: paz seja convosco. Então dizendo-lhe isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado. Então, estando ali, ele mostrou as suas mãos e o seu lado, a qual ali foi ferido por uma lança ali, para que ver se realmente ele tinha ali morrido naquela cruz, já estava morto. Então nós vemos que, conforme diz, que quando ali foi ali lançado aquela lança, que espetou do lado dele, diz que saiu água e sangue, ali a prova ali que ele estava morto. Então nós vemos, então ele mostrou ali ao lado, que ali aquela lança ali foi passado ali daquele lado para ver se ele estava morto realmente, de sorte que os discípulos se chegaram vendo o Senhor. Então os discípulos ali viu o Senhor, porque o Senhor chegou e mostrou a sua mão, mostrou o seu lado ali aonde tinha ali aquela lança ali, então que eles feriram com aquela lança. Então nós vemos aqui, e disse-lhe pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Então Jesus sempre, quando ele chegava, ele dizia: paz seja convosco. É por isso que nós também, diz a palavra de Deus, Jesus mandou uma certa vez os discípulos e disse: na casa que você chegar, desça sobre ela a vossa paz. Então, se for digno de receber a paz, então a paz vai para eles, mas se não for digno, a paz volta para vocês. Então nós sabemos que Jesus, quando mandou ali de 2 em 2, ali nós vemos que ele mandou saudar com a paz. Então ele chegava na casa e saudava ali aquela família, saudava aquelas pessoas ali com a paz. Por isso que Jesus chegou e disse: paz seja convosco, porque ali estava aqueles discípulos, estava aquele povo ali reunido ali naquele momento, naquele lugar. Por isso que Jesus disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou. Ele disse: assim como o Pai me enviou para mim salvar a nação, para me salvar o mundo, para me fazer esta obra, diz: também eu vos envio a vós. Agora, nesse momento, eu também estou enviando a vós, para que vocês saiam, pregar o evangelho, falar do meu amor, falar das maravilhas, falar de tudo o que vocês presenciaram quando eu estive convosco. Então, assim, o Senhor Jesus estava falando para eles, para que eles saíssem também anunciando, falando, enviou eles para pregar a sua palavra, para falar de tudo aquilo que o Senhor tinha ensinado a eles, porque eles tinham realmente aprendido com o Senhor, porque eles viveram aqui com o professor aqui na face desta terra, e o professor era o Senhor Jesus, que ensinava todas as coisas. O Senhor Jesus é aquele que com carinho falava de todas as coisas, porque nós vemos quantas vezes Jesus ali estando com os discípulos, Jesus às vezes usava parábola, não falava diretamente, mas usava parábola, e os discípulos às vezes não entendiam a parábola que Jesus falava. Então mais tarde eles, quando estavam em particular, quando estava sozinho ali, perguntava: mestre, diz-nos a respeito, o que diz aquela palavra, aquela parábola que o Senhor falou, nós não entendemos. Então o Senhor Jesus ali com todo carinho, o Senhor Jesus ali então falava: vocês não entenderam as parábolas ainda, e começava a explicar tudo, e eles depois ficavam entendendo tudo, porque eles estavam com o professor. E quem era o professor? Era o Senhor Jesus. E havendo dito isto, assoprou sobre eles
eles recebei o Espírito Santo. Então assoprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Então vocês agora vão receber o Espírito Santo. E quando eles receberam o Espírito Santo, então agora eles estavam aptos para assim pregar o Evangelho. Eles estavam aptos para assim trabalhar na obra do Senhor, porque eles já estavam ali revestidos do poder de Deus quando recebeu ali o Espírito Santo. Então ali eles puderam receber ali autoridade, receber aquilo que necessitava para que eles tivessem coragem para falar do nome de Jesus. Aquele a quem perdoardes, aqueles, diz para ele, aquele a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. A quem vocês, que vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados, mas aquele a quem retiverdes lhes serão retidos. Então aquele a qual vocês não perdoarem os seus pecados, então não será perdoado, mas aquele que vocês perdoarem os seus pecados, então eles serão perdoados. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então Tomé, ele não estava ali quando Jesus apareceu ali no meio ali dos seus discípulos e ali mostrou as mãos, ali mostrou ali o lado que foi ferido. Ele não estava junto. Então, mas eles disseram: o Senhor, o Mestre, ele esteve conosco aqui, mas ele disse: não, eu não creio. Para mim crer que ele esteve aqui e que ele ressuscitou verdadeiramente, é necessário que ele apareça para mim e mostre para mim as suas mãos, mostre para mim o seu lado, ali onde foi ali transpassado por aquela lança. Então daí eu vou crer, mas se não, eu não creio. Então nos diz a palavra de Deus também. Nós vemos, se nós olharmos nas escrituras, nós vemos que uma certa vez também, ali depois de Jesus haver sido ressuscitado, diz ali que 2 discípulos ali estavam em caminho a Emaús, estava indo ali para aquele lugar, e nos diz a palavra de Deus que Jesus, depois de haver sido ressuscitado, Jesus se põe no meio deles ali e vai com eles perguntando: o que é que vocês estão aí conversando? O que é que vocês estão falando? Vocês estão tristes? O que está acontecendo? Eles começam a dizer: é que o Senhor não sabe, ele não sabe o que, o Senhor não sabe o que tem acontecido aqui. Este Jesus, nós pensava que fosse ele que remisse a Israel, mas nós sabemos, devíamos falar, que nós sabemos que ele morreu, nós pensávamos que era ele que ia assim nos libertar. Então, mas ele já é o terceiro dia. É verdade que algumas mulheres foram ali no sepulcro e disse que tiveram visões de anjo, que ali viram os anjos disseram que ele já não estava mais lá, que ele havia sido ressuscitado, mas até agora nós não sabemos mais nada. Sabemos que aquelas mulheres, depois os discípulos também foram lá e diz que é verdade, mas nós não sabemos mais nada. E Jesus começa naquele momento dizer para eles, mas ele não disse isso, ele não disse aquilo, ele não disse que havia de ressuscitar, ele não disse isso. Ó honestos, ó tarde de coração, aquele povo então que estava ali e não estava crendo no Senhor Jesus, quando ali eles deveriam crer, mas não estava crendo, ali dizendo que Jesus disse: ó honestos de coração, até quando estarei convosco? Então eles não tinham ainda conhecido que era o Senhor Jesus que estava no meio deles. Então o Senhor Jesus fez como era um viajante e foi indo, até que chegou um local que eles ali iam entrar ali naquela casa. Então, mas eles disseram para o mestre: ó, você é um viajante, fica conosco, já é tarde, fica conosco. E o Senhor Jesus ali entrou para ficar com eles, e nós vemos que eles não tinham reconhecido, seus olhos ainda estavam fechados para saber, para ver que era Jesus. Depois de ressuscitado estava no meio deles, mas ele ainda não cria, não sabia que era Jesus. Mas diz a palavra de Deus que quando eles ali então foram comer o pão, Jesus ali, quando levantou aquele pão e agradeceu por aquele pão, naquele momento os seus olhos se abriram. Porque, meus irmãos,
irmãos, porque realmente talvez nós vemos que eles andavam sempre com Jesus, então eles observavam ao Senhor Jesus, olhava como que o Senhor Jesus fazia. Então só no momento quando Jesus levantou aquele pão e agradeceu a Deus, agradeceu ao Pai, então naquele momento eles reconheceram, eles viram, naquele momento saiu toda a dúvida do seu coração, toda a incredulidade, tudo aquilo que eles não criam. Naquele momento eles viram que realmente estava com o Senhor Jesus e não sabia, mas ali os seus olhos foram abertos, mas ali daqui a pouco Jesus foi embora e eles não viram mais, porque Jesus ali foi embora. Então nós vemos mais que ali mais tarde eles começam a dizer: porventura não nos ardia em nosso coração quando ele nos abria as escrituras e falava tudo o que estava acontecendo. Então o Senhor Jesus, ele estava ali com a escritura, abria as escrituras e dizia: olha aqui, está escrito assim, teria que acontecer isso, acontecer aquilo. E então eles dizem: não ardia em nosso coração. E esta palavra a qual está sendo pregado nesta noite, está sendo falado, a qual o mesmo Jesus que falou naquele dia, não está porventura também ardendo em seu coração, meu irmão? Não está ardendo em seu coração, minha irmã? Não está ardendo em seu coração, ouvinte da palavra de Deus? Porque esta palavra, ela arde no meu coração, ela faz morada, porque diz a palavra de Deus que se hoje abrires a porta do seu coração, então o Espírito Santo quer entrar e ele faz morada. Abre nesta noite a porta do teu coração, porque o Senhor Jesus quer fazer morada dentro de você. Disser-lhe, pois, outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele lhe disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e nem meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Então Tomé disse: não, se eu não ver ali os cravos, ali onde foi cravejado, ali nas suas mãos, se eu não ver ali ao seu lado, e diz aqui, se eu não meter o dedo, ele queria apalpar, ele queria ver ainda o sinal, queria colocar as mãos para ver realmente que estava ali ferido. Então ele diz: se eu não colocar as mãos, se eu não ver, então eu não crerei de modo algum. E diz aqui que 8 dias depois, então 8 dias depois, então estavam outra vez os seus discípulos dentro. Então depois de 8 dias, os seus discípulos estavam todos lá dentro com eles. E Tomé chegou e Jesus estando as portas fechadas. Então Jesus estava a porta fechada, mas Jesus entrou, porque ele entra, não importa, depois que ele ressuscitou, não importa, a porta pode estar fechada, pode estar aberta, mas ele entra, se ele quiser ele entra. Então ele entrou ali e diz aqui, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Então esta que é a maravilhosa, é a paz seja convosco, porque Jesus disse uma certa vez: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá. Então esta paz que Jesus tem dado é uma paz maravilhosa, uma paz eterna, uma paz a qual não acaba. Nós sabemos que hoje nós vemos pelos meios de comunicação, ali onde está acontecendo aquelas guerras, é todos os momentos pedido de paz, é todos os momentos pedido de paz, mas enquanto eles não entregarem ali ao príncipe da paz, então não há paz, porque a paz realmente verdadeira está somente em Jesus, conforme ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Então Jesus disse para Tomé: põe aqui os teus dedos e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-o no meu lado e não seja incrédulo, mas crente. Olha aqui, Tomé, coloca as suas mãos, olha aqui do meu lado, e não seja incrédulo, mas crente, Tomé, porque você não creu em mim, mas agora que você vai crer. Então disse Tomé:
E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor, meu Deus, Deus meu, disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, e creste? Bem-aventurado aquele que não me viram e creram. Então, nós, meus irmãos, nós somos mais bem-aventurados, porque eu, você, aqueles que estão me ouvindo, nunca viram ao Senhor Jesus, mas creem que Ele existe. Por isso é mais bem-aventurado, porque nós nunca vimos, mas nós cremos e temos certeza que as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então Jesus, ali ele fez muitas maravilhas, fez muitos sinais que não estão escritos nesse livro, porque nós vemos, se diz a palavra de Deus, que se tudo o que o Senhor Jesus fez, se fosse para ser escrito, o mundo todo não poderia então conter os livros que assim foram escritos, foram feitas as palavras, as obras que Jesus fizeram aqui na face desta terra. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, estas palavras que estão escritas aqui, então o Senhor sabe que é o suficiente para que nós cremos em Deus, porque se nós não cremos nem no que está escrito, nem no que o Senhor Jesus fez, não adiantaria então nós lermos todas as coisas que Jesus fez. E diz aqui, e o Cristo, Filho de Deus, para que crendo tenhais vida eterna em seu nome. Então, para que nós tenhamos vida eterna em seu nome, porque a vida eterna só encontramos em Jesus. Não adianta você procurar a vida eterna em outra pessoa, não adianta, não tem outro caminho, não tem outro. Só existe dois caminhos, um caminho que leva ao céu e outro à perdição. O caminho do céu é Jesus, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe outro caminho, não existe atalhos. Às vezes alguém pode dizer, não, mas por aqui você também chega. Todas as religiões levam a Deus. Não, todos não. Nós sabemos que quem leva a Deus é somente Jesus, porque ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Ele tem que passar por Jesus, porque Jesus também disse, eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim salvar-se-á, então entrará e achará pastagem. Então é somente em Jesus é que nós temos a salvação. Neste momento eu vou orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Senhor, nesta noite aqui me encontro na Tua presença, Pai, clamando a Ti, suplicando a Ti em favor de muitos que se encontram, Pai. Assim, Pai, vai ver este vídeo, Pai, a qual eu fiz aqui, Pai, transmitindo, falando da Tua palavra, do Teu amor, das Tuas maravilhas, sobre ali quando o Senhor Jesus ali ressuscitou, e ali muitos não creram, Pai, Tomé não creu, Pai, nós vemos os dois discípulos no caminho de Emaús, eles só creram depois. Nós vemos que as mulheres ali foram ali ao sepulcro para ver o Senhor ali, e nós vemos que o anjo apareceu e disse, a quem buscais? A Jesus Nazareno, já não está aqui, mas ressuscitou conforme havia dito. Então nós cremos, nós temos certeza que o Senhor Jesus, ele ressuscitou e está neste momento, Pai, atendendo a cada um que está clamando a Ele, Pai, porque Ele disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali lhe estaria. E, Pai, nós sabemos quantos que estão nesse momento reunidos em nome de Jesus, buscando a Tua presença, buscando a Tua ajuda, e também diz a Tua palavra que tudo o que pedir ao Pai, em nome de Jesus, crendo receberia. Pai, eu peço nesta
noite ou neste dia, Pai. Ajuda esta pessoa que vão ver este vídeo, Pai, que a tua santa e poderosas mãos se estenda para salvar esta alma que se encontra, Pai, talvez oprimida, se encontra, Pai, em depressão, se encontra, Pai, aí sofrendo, gemendo, padecendo, necessitando da tua ajuda. Abençoa, Pai, aqueles que se encontram nos hospitais, na UTI, se encontra, ó Pai, no UPA, Pai, se encontra, Pai, em casa de recuperação, em vários lugares, Pai, passando por tantas coisas, Pai, mas o Senhor é aquele que tem todo o poder de estender as mãos e operar maravilha. Abençoa, Pai, esta nação brasileira. Abençoa também, Pai, aquele país, Pai, aonde o Senhor sabe que aconteceu aquele terremoto, Pai. Muitos ali estão sofrendo, estão gemendo, estão padecendo, Pai, ali, devido, Pai, ali os santos queridos ali a qual estão debaixo daqueles escombros, Pai, mas tem misericórdia. Opera maravilha, Pai, toma conta de cada um, ó Pai, consola os corações daqueles, Pai, que perderam seus parentes, ajuda, Pai, que ali aquelas pessoas que estão embaixo dos escombros possa ali ser encontrado, Pai, tem misericórdia, ajuda também, abençoa aqueles que estão ali em socorro, aquelas vítimas, Pai, que estão ajudando, Pai, ali tem misericórdia, ajuda, Pai, aquelas pessoas, dai força para que tudo seja feito de acordo conforme a tua vontade, dá graça para cada um, Pai, ajuda, Pai, ali na Venezuela, Pai, tem misericórdia, Pai, o Senhor é aquele que tem o poder de estender as mãos, ajuda também ali aqueles que estão estendendo a mão para ajudar ali, Pai, aquele país que está sofrendo, tem misericórdia, Pai, derrama do teu poder, da tua graça, abençoa as criancinhas, abençoa as autoridades, abençoa esta nação brasileira, Pai, também aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, nos lares, ou se encontram enfermos, Pai, ali nos hospitais, Pai, que o Senhor tenha misericórdia e estenda as tuas mãos e ajuda, Pai, também aquelas pessoas que ali que estão na Venezuela, que passaram ali, Pai, por ali tantas lutas ali, Pai, estão ali debaixo dos escombros, às vezes é preciso fazer cirurgia, Pai, ajuda, Pai, na cirurgia, ajuda os médicos que ali vão estar socorrendo aquelas vítimas, Pai, e derrama do teu poder, da tua graça e dá entendimento, da sabedoria, para que tudo, Pai, possa sair bem, é o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e para sempre, amém, Jesus, amém. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus derrame bênção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Até amanhã, se for da vontade de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Você que está afastado do caminho do Senhor, hoje é tempo, hoje é dia. Volta enquanto é tempo. Você que está também no mundo de pecado, Jesus está te chamando. Jesus se encontra de braços abertos, dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Deus abençoe.